uma paralisação aqui no Brasil, porque realmente os nossos órgãos governamentais tinham trabalhado mal o assunto. Por exemplo, uma grande parte da documentação que tinha sido solicitada pelo Canadá tinha sido enviada em português, que é uma língua que está absolutamente fora de qualquer mercado internacional. Eu acho que até a relação entre Brasil e Portugal é feita em inglês, não em português. Mas aí o Brasil ficou paralisado e foi uma ação de alguns empresários ligados ao PNBE que fez uma grande mudança. Os empresários se reuniram, pegaram as bebidas alcoólicas do Canadá e jogaram numa tina. Isso saiu uma grande fotografia que teve uma repercussão muito grande e aí o Brasil reagiu àquela afronta que o Canadá estava fazendo. Essa grande mudança começou com uma iniciativa de pessoas muito ligadas ao PNBE, participantes do PNBE. Esse tipo de ação, teve mais alguma feita pelo PNBE, Roque? Teve sim, são várias, né? Numa delas eu até trouxe aqui uma lembrança para você, né, para você lembrar que você está participando, que foram as pizzas mandadas ao Congresso Nacional, pizzas essas que talvez tenhamos que mandar de novo, não é? Que é buscando lembrar aos congressistas que eles não são donos do seu mandato, que o mandato emana do povo e que eles têm um compromisso fundamental com a ética, né? Tivemos também outra, do ponto de vista empresarial. Essa da pizza foi mandada para quem? Para todos os congressistas, tanto da Câmara de Deputados Federal, quanto para todos os senadores, e foi na época que o placar da votação tinha sido violado, não é? Também tivemos uma outra ação muito importante de um outro ex-primeiro coordenador que entendendo esses processos, naquele momento ele era secretário da Política Agrícola do governo federal e colocou as primeiras ações na OMC, ou seja, o país passou a entender a necessidade da briga das políticas tarifárias na Organização Mundial do Comércio, e fomos vencedores, tanto no caso do etanol, do sobrepeso do açúcar, como no algodão, né? Foi aquele movimento de entender que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Hoje, você que faz parte também da coordenação, sabe muito bem que nós estamos numa luta do entendimento de que Brasília está isolada e os deputados não entendem os microempresários, os pequenos empresários não possuem voz, e nós estamos falando para os deputados que aquela Ilha da Maravilha não existe e que o simples é o super complicado, o super simples é super complicado, e cada vez mais eles acham que as coisas são do jeito que eles estão. Porque os pequenos, como você disse, nós empresários buscamos crescimento econômico, senão não somos empresários. E temos a vontade de fazer, típica da classe média. Então representamos a classe média. E muitas vezes não possuímos, não tenha dúvida, a voz importante nos detentores de quem fazem as leis, que está no Congresso Nacional. Então nós estamos hoje buscando mostrar ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo que não é daquele jeito que os grandes empresários vão lá e falam que está tudo bem, ou que os próprios políticos dizem que está tudo bem. Não está tudo bem. As coisas não estão bem a nível de pequenas empresas e a nível de classe média. Pois se isso estivesse tão bem, a informalidade não estaria aí a 50%, porque ninguém é informal porque é bandido, e nem que não quer pagar imposto, é porque não dá, do jeito que está não dá. E Brasília parece que não entende isso. Então, nosso papel é motivar, fazer manifestos, conversar com os deputados, dizendo, olha, as coisas não são assim. Tá certo? Nós não temos o dinheiro para fazer campanhas políticas para deputados, nós não somos financiadores de campanha. A classe média não está sendo ouvida, né? E quando há movimentos tipo Cansei, as passeatas, isso não é um ato de derrubada de governo, não é nada disso. Isso é um ato de dizer, olha,
as coisas não estão bem. Se não há classe média, se não há aspiração de crescimento, a gente não vai conseguir crescer o país, não vai conseguir distribuir renda de maneira sustentável. Não é através de bolsas de dinheiro filantrópicos que nós vamos conseguir gerar uma sociedade mais justa. Nesse aspecto, a classe média hoje ela está muito desamparada, porque as classes menos favorecidas, elas estão tendo um benefício hoje, o Bolsa Família, que é uma coisa muito importante que o governo vem fazendo. O Bolsa Família é fundamental, nós não podemos ter um número imenso de pessoas como nós tínhamos, sem alimentação, sem respaldo nenhum do governo e nem da sociedade, vivendo a fome, vivendo uma situação de luta total pela sobrevivência. O Bolsa Família é muito importante. Agora, ele não pode ser perpétuo. E essa é a influência que a classe média tem que fazer. Porque nós não podemos ficar numa situação acomodada com o Bolsa Família tirando a fome das pessoas, porém o nosso sistema de educação precário como hoje ele se apresenta. O que, Roque, você, que é do PNB, que faz exatamente o patrocinador e o organizador desse nosso programa, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Você, Roque, que é primeiro coordenador, o que você vê hoje de importante na área de educação? O vetor da educação, estudado lá pelo Brasil 2022, e não é só da educação, mostra claramente o seguinte: não faltam recursos para a educação. Falta engajamento da comunidade. Onde a comunidade assume a responsabilidade pelos programas de educação, por verificar se a escola está funcionando, se o diretor está funcionando, se o aluno está, se o filho, na realidade, está estudando, a escola vai bem. Tá certo? Ou seja, tem que haver um engajamento. E isso acontece em tudo. Tá certo? Nós somos a favor de que haja uma visualização por empresários, por consumidores, de todo o gasto público dos municípios. Nós temos um projeto, se você for olhar, e você conhece bem, no nosso site, no nosso portal, www.pnbe.org.br, nós temos um projeto de Código de Defesa do Eleitor, também feito por outro coordenador do PNB, que tramita na Câmara de Deputados, que busca a transparência total dos gastos públicos em todos os níveis, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Ou seja, na educação, voltando para a tua questão, não falta dinheiro, falta engajamento. Quanto mais próximo da comunidade os recursos públicos forem utilizados e forem avaliados, os resultados são muito melhores. Mas se não falta recursos, ou seja, tem a escola, tem o professor, tem a diretora, tem o giz, tem a carteira, tem o aluno, tem a merenda escolar, como é que nós podemos fazer para motivar a população, para fazer uma cobrança efetiva para que a escola funcione? A motivação acontece da própria comunidade. Eles foram visitar cidades lá do Rio Grande do Sul, do Ceará. A própria população entendendo isso. Agora a população tem que ser liderada. O ser humano tem que ser liderado. Os próprios prefeitos eleitos têm que estarem internalizados nos seus programas de governo a necessidade de que a população conviva com eles, né? E nós, como instituições, temos que ficar martelando nisso, que a população não pode se acomodar, como você bem falou, com programas de bolsa isso, bolsa aquilo. Tem que entender que qualquer gasto público está saindo do próprio bolso do cidadão. E
reduzindo ou melhorando os gastos, o dispêndio dos gastos, nós teremos uma melhor utilização e melhor desempenho dos programas de governo, dentre eles educação, saúde. O mesmo problema é a saúde. Saúde talvez falte mais dinheiro do que educação, né? Na educação existe também uma pirâmide ao contrário. Gasta-se muito no ensino superior, que não efetivamente poderia ser delegado muito mais a privados, né? Mas, em suma, respondendo à tua pergunta, há necessidade de engajamento total da população. Não só em denuncismo, mas em construção de modelos de governança pública, de governança que é tão falado nas corporações, mas que também tem que ser utilizados nos governos, principalmente municipais, porque tudo acontece no município. Isso quando acontece no Estado, na Federação, tudo acontece no município. Tá certo? E a oposição é sempre bem-vinda. Não adianta falar, não, é oposição, está querendo derrubar. Não, precisa de oposição e precisa de controle. Roque, eu queria lhe fazer a última colocação, nosso tempo está para terminar, que é a seguinte: o PNBE é realmente um caminho bom para a classe média poder se manifestar? Veja, o PNBE, ele tem todas as características para ser um caminho bom, e é um caminho bom porque, antes de mais nada, nós somos uma entidade séria. Nosso compromisso é com o desenvolvimento econômico, com a livre iniciativa, com a distribuição de renda e, principalmente, tudo isso envolvendo a ética comportamental. Então, evidentemente, que como nós não temos nenhum recurso público, como nós não temos nenhum partido que nos dirige a vida, a classe média, ou seja, as pessoas de bem, podem se expressar e podem trazer suas discussões, seus pleitos, através de associações, dentre elas o PNBE, e nessa nós sabemos que esses vetores, esses pilares de ética, transparência, e desenvolvimento econômico, etc., que nos levam a sobreviver há mais de 20 anos, apesar de não termos nenhum recurso público. Roque, muito obrigado pela sua participação, e nós estamos aqui encerrando o nosso programa do PNBE e convidando você a nos conhecer mais, acessando o nosso site www.pnbe.org.br e junte-se a nós, porque conosco você vai ter a oportunidade de interagir com empresários de todos os portes, podendo levar as suas ideias, os seus conhecimentos e, principalmente, absorver ideias e conhecimentos de um grupo bastante interessante. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, às 18h30. Muito boa noite. Boa noite.